Capítulo 13. Outras experiências de arrebatamento. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Vi os 24 anciões diante do trono de Deus. Certa noite, enquanto me reunia com o povo de Deus, em uma cidade do Triângulo Mineiro, eu senti que o mover do Espírito Santo de Deus foi tão intenso e imensurável, de forma que estremecia o meu coração. E veio sobre mim uma unção especial do óleo do Espírito Santo. E algo esplendoroso me aconteceu. Eu fui arrebatada a dimensões celestiais. Enquanto adorava o Senhor, ainda de pé, o meu espírito foi sendo levado aos céus, até que a glória de Deus me alcançou por completo, e o meu corpo físico não resistiu e caiu. Fui arrebatada diretamente à sala do trono de Deus, e vi que o que estava sentado no trono era semelhante a uma pedra que brilhava muito, pedra de jaspe e sardônica, como relata em Apocalipse 4:3. Vi também os 24 anciões prostrados com suas cabeças sobre o piso vitrificado, semelhante a cristal, e as suas coroas eram colocadas por eles à sua frente, no mar de vidro. Apocalipse 4:10 e 11 diz assim: os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Eu chorava muito de molhar o piso da igreja, e às vezes gritava à medida que via. Meu coração estava acelerado. Lembro-me que tantas vezes eu havia suplicado ao Pai para ver a sua glória. Eu já havia sido por aqueles dias arrebatada a outros lugares celestiais, num dos grandes palácios do rei, mas não tinha ido à sala do trono. Foi magnificamente lindo ver a adoração dos 24 anciões diante do trono de Deus e do Cordeiro. Senti um temor muito grande. Em dado momento, eu fui atraída até os pés de Jesus, que estava assentado sobre o trono. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Eu chorava sobre os seus pés, e ele acariciava a minha cabeça. À medida que ele me tocava, a minha carne estremecia pavorosamente, de maneira terrível. Depois, em dado momento, eu já me vi como uma criança pequenina no colo do Pai Celeste, que me pegava com carinho. Ele me disse: quando você nasceu, houve festa aqui no céu, pois nasceu mais uma profetisa. E em seguida, na plenitude do tempo de Deus, o Pai entregou-me nas mãos de vários profetas, homens valentes da Bíblia, que estavam enfileirados, e eu passava de mão em mão. Entre os que me pegavam, eu pude identificar Moisés, Ezequiel, Isaías, José, Noé, entre outros. Depois, dali, já crescida, em outra dimensão do tempo, com cerca de 12 anos de idade, data quando aceitei Jesus como meu Salvador, eu vi que eu fui conduzida ao Gólgota, lugar onde Jesus foi crucificado. Presenciei o momento em que Jesus expirou, após ter entregado seu espírito nas mãos do Pai, e houve trevas, relâmpagos e estrondos. E quando a terra estremecia, ocorrendo terremotos, eu vi mortos sendo ressuscitados. A palavra do Senhor diz em Mateus 27, 50 a 53, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Presenciei também Lúcifer apressado
e enganosamente ele comemorava a vitória. Nisto via então Jesus no inferno, e o seu retorno com as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Jesus sofreu pela humanidade fisicamente e espiritualmente. Por isso, embora não tivesse pecado, o seu espírito foi levado ao inferno, estando sobre ele toda a iniquidade de nós todos. Isaías 53. Naquele momento olhei para o alto, nos céus, e vi um grande exército da cavalaria dos anjos de Deus. Eles aguardavam o retorno de Jesus do inferno. E eu ouvi: desde a eternidade você presenciou a crucificação de Jesus. Efésios 1, 3 e 4. Ainda naquele encontro celestial e majestoso, o meu espírito foi levado a um salão de festa do céu, e eu presenciei as comemorações no céu com Jesus já glorificado. E, no céu, os anjos cantavam, dançavam e tocavam instrumentos. Havia alegria, muita alegria, e Jesus, já glorificado, mostrava as chaves da morte e do inferno, conquistada por ele através da morte de cruz. E o que vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Em seguida, eu vi anjos guerreiros e estrategistas que lideram as batalhas. Jesus começou a cumprimentar esses anjos guerreiros. Entre eles, eu também estava ali. Ao cumprimentar-me, eu vi nas mãos de Jesus as marcas dos cravos, devido ao seu sofrimento na cruz. E quando ele tocou a minha mão direita, eu vi que ficou selada na palma da minha mão a estrela de Davi, ficando reluzente a marca. Jesus então me disse: assim como ver agora esta festa no céu, toda vez que um pecador se arrepende dos seus pecados, novamente acontece festa no céu como esta. E quando tu ganhares vidas para mim, virás aqui em espírito e serás condecorada por mim. Aleluias. Lucas 15, versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus me permitiu ver tudo isso que narrei, retrocedendo meu espírito ao momento em que confessei e aceitei Jesus como meu Salvador e entendi o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele também me permitiu ver o meu passado ainda informe, o qual não me foi permitido aqui revelar. 2 Coríntios 12, versículo 2 a 4. E mostrou-me também situações futuras. O Espírito Santo me permitiu discernir que quando o pecador se arrepende, mesmo embora ele não veja o que aconteceu no mundo espiritual, o seu espírito sente e vê o sacrifício de Jesus, pois o seu espírito, que é eterno, é levado ao Gólgota, na plenitude do tempo de Deus, para presenciar o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso há quebrantamento e choro, tudo se faz novo. É nascer de novo para a vida eterna com Cristo Jesus. A Bíblia relata que Jesus foi morto desde a criação do mundo, em Apocalipse 13, versículo 8. Portanto, não há tempo cronológico para Deus. Deus é constante em glória, majestade e poder. Ele é o Deus do ontem, do hoje, sempre será Deus. Ele é eterno e imutável. E Jesus, o Filho primogênito do nosso Pai Celeste, é perpétuo Rei. Ele pode nos fazer retroceder ao passado para nos curar e nos reajustar nele, assim como pode atuar no presente e também pode nos levar em espírito para ver o futuro que há de vir. Jesus não é limitado ao passado, ao presente e nem ao futuro. Enquanto com 3 filhas de Deus, fomos arrebatadas junto às dimensões celestiais. Põe-se à porta da casa do Senhor e proclama ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Jeremias 7, versículo 2. O Espírito Santo de Deus testificou-me que eu deveria procurar 3 irmãs intercessoras, pois ele se manifestaria a nós de maneira especial. Essas irmãs são amadas de Deus, e embora não estejamos mais no mesmo ministério,
pois Deus confiou a mim esta outra missão. Nos encontrávamos para orar algumas vezes, direcionados pelo Senhor, através dos dons espirituais. Antes de nos reunir, enquanto eu me consagrava para aquele encontro, Deus falou comigo. E a mim foi revelado ler e meditar no livro de Neemias, capítulo 3, que retrata a reedificação dos muros e a reparação das portas de Jerusalém. E o Espírito Santo me dizia: abrirei portas para vós, entrareis e contemplareis a minha glória. Vós sereis usados para restaurar vidas. Balizada nessas palavras, compreendi que Deus nos arrebataria às dimensões celestiais, porém guardei meu coração. A palavra de Deus relata a respeito da Nova Jerusalém. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. Apocalipse 21, 12 e 13. E o Espírito do Senhor também havia me revelado a respeito dessas 3 irmãs, focado no ministério dos anjos. Disse-me que cada qual é para Deus como um anjo mensageiro, sendo que uma tem virtude de anjo guardião do tesouro de Deus, outra virtude de anjo que cuida do jardim de Deus, e outra virtude do anjo espião encorajador. Mediante uma pequena reflexão a respeito da vida espiritual dessas irmãs, eu pude verificar que há atitudes comportamentais no dia a dia que comprovam tais nomeações divinas. Apocalipse 3, 14, para sua meditação. O interessante é que guardei essas revelações do meu interior e não revelei a elas quando nos encontramos. O Espírito Santo me fez calar. Ele me disse que eu não deveria ser sugestiva, e sim deveria aguardar o seu mover. Posteriormente, compartilhei com elas. Ao chegar na porta do apartamento de uma das irmãs onde nos reuniríamos, percebi a presença de 2 anjos que cuidam de sua família. Não relutei em cumprimentá-los, pois tive completa certeza de que Deus estava aprovando o nosso encontro. E, ao entrar, presenciei a chegada da nave, tipo um helicóptero, do arcanjo Miguel. Ao anunciarmos a reunião, ainda no clamor pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo mostrou a uma irmã um objeto tipo uma carretilha, que fazia descer do céu uma grande quantidade de corda de ouro. Tal visão se colocou quando o Senhor me revelou que nossas mãos foram unidas como um cordão de 4 dobras. Depois, o Senhor me fazia ver que estávamos dentro do tabernáculo de Deus, no Santo dos Santos. Apocalipse 21, 3b diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Logo após o clamor, fomos arrebatadas ao 3º céu. E para aquelas irmãs era novidade o arrebatamento, todas juntas, de uma só vez. Sendo que a 3ª irmã serviu de testemunha, mesmo que não vendo, obteve revelações do Espírito Santo e creu. E disse Jesus em oração ao Pai pelos discípulos: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. João 17, 16, 17, 22 e 24. Tínhamos plena convicção de que o Espírito Santo de Deus nos conduzia à sua majestosa glória. Recâmaras do Rei. Enquanto esperávamos o Rei autorizar a nossa entrada na sala do trono, nós contemplávamos paulatinamente cada formosura daquela sala de espera.
Estávamos assentadas junto a uma mesa redonda. A toalha era branca e bordada em fios de ouro. Havia bordados de uvas e pães, e o barrado também era em fios de ouro. E uma luz resplandecente reluzia sobre nós. Sobre a mesa estava o castiçal aceso com suas 7 chamas, onde nós aquecíamos nossas mãos, quando então uma daquelas irmãs disse entusiasmada: "O fogo aquece nossas bocas." E ao olhar para ela no céu, exclamei maravilhada: "Sua boca tem fogo." Foi fantástico. Nós 3 ríamos do fato enquanto os anjos designados para aquela recâmara simplesmente nos observavam. Ainda na recâmara do rei, um outro anjo trouxe um livro onde deveríamos assinar os nossos nomes, em cujas linhas já estavam escritos os respectivos sobrenomes, correspondente ao nosso nome que está no livro da vida. Ficamos maravilhadas. E o Espírito Santo de Deus disse que a uma das irmãs será permitido conhecer o seu sobrenome celestial ainda em vida. Cada sobrenome celestial, escrito na linguagem do céu, tem um significado que a nós foi revelado. O significado do sobrenome da irmã, na virtude do anjo guardião do tesouro de Deus, é a bem-aventurada. Já o da irmã, na virtude de anjo que cuida do jardim de Deus, é terra de ouro. E o da irmã, na virtude de anjo espião e encorajador, é fonte de Deus. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com sua mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anunciei as coisas futuras e as que hão de vir. Isaías 44, versículos 5 e 7. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, 17b. Entramos na sala do trono. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Cantares 2:10. Através de uma porta aberta na sala da recâmara, vinha-nos um clarão muito forte, e nessa porta havia um anjo guardião. Discernimos que esta porta dá acesso à sala do trono. Nos alegrávamos, pois sabíamos que ali estava a glória de Deus, embora ao mesmo tempo estivéssemos com muito temor, e em todo o tempo podíamos ouvir os instrumentos e louvores ao Rei Jesus. Fomos convidados por 2 anjos a adentrarmos pela porta que dá a passagem para a sala do trono. Nossos olhos brilhavam. Estávamos apaixonadas pela magnífica glória do Papai. Uma das irmãs estava perplexa pela beleza do teto que brilhava. Era um brilho cristalino e resplandecente da união de muitas estrelas de Davi. O interessante é que aquela irmã, embora não conseguisse ver, nós, demais irmãs, víamos o comportamento do seu espírito no céu. Pense que, se ela não via e se regozijava em espírito, que diríamos nós o quão perplexas ficamos em poder ver e admirar aquele local celestial. O trono de Deus estava naquela sala, e ele nos observava. Vimos e ouvimos a orquestra celestial, e os cânticos dos anjos, e os 4 seres viventes sobrevoando diante do trono. Cantávamos juntamente com os anjos do céu o louvor que diz: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Isaías 6. Os instrumentos celestiais são todos de ouro. Como é linda a harpa de Davi! Suas cordas são compostas de pequenas pedras preciosas em diversidade de cores. Uma das irmãs tocou no violino de ouro e se admirava com sua exuberante forma. Anjos dançavam, engrandecendo o Senhor dos Exércitos. Eles tinham fitas coloridas nas mãos. Suas vestes se movimentavam levemente, como que flutuando, enquanto dançavam.
As cortinas daquela sala eram de linho fino, bem trabalhadas e compridas, devido o pé direito ser alto. Eu pude observar algumas cores daquelas cortinas, como verde, azul, carmesim, branco, bordada em fios de ouro. Cada cortina era ligada uma com a outra, que vimos nos fazer lembrar as 10 cortinas do tabernáculo, que está relatado a seguir. Assim, todo sábio de coração entre os que fazia a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino retorcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim com querubins. Da obra mais esmerada as fez, e ligou 5 cortinas uma com a outra. Depois fez laçadas do fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. Êxodo 36, 8 e 11. Uma das irmãs, cujo sobrenome celestial é Fonte de Deus, entrava entre as cortinas e em espírito observava as suas belezas inigualáveis. Em dado momento, 2 anjos entraram. Um deles era o anjo da Anunciação. Este abriu um pergaminho de ouro. Ali constatavam a mensagem de Deus para uma das irmãs, e a outra irmã interpretou os dizeres celestiais que estavam escritos em hebraico celeste. Fomos à sala do banquete. Nossos olhos brilhavam ao observarmos as cadeiras, os talheres e a toalha da imensa mesa do banquete, a qual não víamos o final de uma de suas cabeceiras. As cadeiras tinham estofado vermelhos e bordados em ouro. Os talheres e os guardanapos eram personalizados com os nossos nomes. Os pratos eram brancos e contornados em ouro no fundo e nas bordas. As taças de vinho eram de cristais, os vasilhames de prata. Havia sobre a mesa pães, vinho, uvas e maná. Os anjos nos serviam trazendo alimentos vindos da sala do lado. Na cabeceira da mesa estava o trono de Deus. O Rei dos Reis se fazia presente ali para cear conosco. Também estavam sentados à mesa anjos como o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Na mão direita do rei há um grande anel de pedras preciosas vermelhas. É belíssimo e serve para selar corações. O rei, naquele momento, selou o coração de uma das irmãs, e ela confirmou, pois também viu. E a outra irmã se ajoelhou segurando a mão do rei. Ele tocou com o anel em sua veste e em seu coração. Leia Apocalipse 22, 4. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, Jesus, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma conosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. É o que está escrito em 2 Coríntios 1, versículo 20 a 22. Na terceira cadeira da mesa do banquete estava sentada a irmã na virtude de anjo espião e encorajador. Ela foi condecorada com um manto azul de bordados prateados. Recebeu também um brasão de honra ao mérito. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com suas joias. Isaías 61, 10b. Em dado instante eu vi que, próximo ao trono reluzente, estava o leão da tribo de Judá. Ele colocou uma coroa em mim. Apocalipse 5, 5. O imenso jardim e o viveiro do rei. Ao lado daquela porta havia um anjo que tocava a trombeta. A irmã, terra de ouro, foi à frente, pois o Espírito Santo me revelou naquele instante que o espírito dela conhecia o caminho muito bem. Ao lado do anjo ela entrou num grande jardim do palácio do rei. As flores são muito grandes, maiores do que nós. Algumas parecem com girassóis. Há um viveiro de mudas de plantas raras como orquídeas, e um anjo ancião juntamente com outros anjos cuidam delas. Naquele viveiro tinha uma grande orquídea azul que media cerca de 60 centímetros.
ela me observava. E em dado momento brincou comigo, jogando de sua boca, sim, ela tinha boca, uma gota d'água no meu rosto. Aquelas plantas se movimentavam em adoração a Deus. A irmã Terra de Ouro conhecia bem aquele jardim. E em dado momento, enquanto eu estava no viveiro, eu percebi de longe que ela estava dançando entre os lírios brancos. Eles dançavam e sorriam para ela, demonstrando intimidade. Então eu indaguei: você está dançando entre os lírios? Ela disse: sim, eu estou dançando. Suas vestes eram brancas e rodadas. Cantares 2,16 diz: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Aquele jardim é regado por gotas do orvalho vindo do rio da vida. E vi que um anjo deu mel produzido do néctar das flores daquele jardim para uma das irmãs, a bem-aventurada. Era para a sua saúde física. Uma outra irmã, fonte de vida, encontrava-se cansada e de repente se direcionou rapidamente até o rio da vida, local conhecido e visitado em espírito por ela. Cantares 4,12 diz: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Entramos e nos banhamos naquele rio cristalino, cuja nascente advém do trono de Deus. O fundo do rio da vida é todo de pedras preciosas, como diamantes, rubis e esmeraldas. Há uma porta pequena de ouro dentro do rio da vida, entre aquelas pedras preciosas. Eu tive a curiosidade de abri-la. Porém, aquele não era o momento designado por Deus. Creio que em outro momento o Senhor me permitirá ver os mistérios que estão além daquela porta. À beira do rio da vida há flores lilás como hortência, e ao sairmos de dentro dele, nossas vestes brancas saíam secas. A irmã Terra de Ouro nos chamou: vejam a árvore da vida. A árvore da vida é frondosa, e no tronco há pó de ouro. Ela tem vida e órgãos de sentido semelhantes aos dos homens. Seus frutos são diferenciados em formas e cores e são grandes. Não precisávamos pegá-los, pois estes vinham até nossas mãos. Ríamos muito devido ao comportamento da irmã fonte de Deus, pois ela comia com muita pressa. Queria mais e mais daqueles frutos saborosos. Apocalipse 22, versículo 1, 2 e 14 diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. O ancião coordenador do grande jardim celestial abraçou a irmã Terra de Ouro, que estava debaixo da árvore da vida. Ele abriu um pequeno livro de instruções contendo informações de como cuidar do jardim de Deus, vidas espirituais geradas na terra. Ao seu lado estava a irmã bem-aventurada. Eu me encontrava num ângulo um pouco distante delas, mais próximo do rio da vida. Foi então que eu percebi que um objeto estava dentro do livro, e perguntei a elas o que era, e me disseram que era uma bússola, para que ela pudesse se orientar devido à grande extensão do jardim. Sala do Tesouro Celeste. Saímos daquele lugar e caminhamos rumo a outra porta de luz. O Espírito Santo me orientou dizendo: deixa a bem-aventurada, anjo guardião do tesouro de Deus, conduzir, pois ela conhece bem o local que está depois da porta. Eu vi então que o anjo segurava a sua mão. Passamos por aquela porta, e já na entrada havia um lindo aquário cheio de peixes ornamentais coloridos e de diversos tamanhos e formas, porém grandes. E o Espírito Santo me disse que não seria ali que ficaríamos. E imediatamente a irmã bem-aventurada confirmou. Continuamos a andar, guiados pelo anjo.
Então, aquela irmã disse: venham aqui e vejam. Chegamos à sala do tesouro. Na sala do tesouro vimos a Arca da Aliança. Ela estava repleta de pedras preciosas brancas e grandes. Cada qual deveria pegar a sua pedra. Peguei a minha, e ao colocá-la rumo à luz forte, refletia as cores do arco celeste. Eram belíssimas. Depois, cada qual se posicionou com o ombro, cada qual num dos cantos da arca, junto às varas que ela tem, assim como os levitas a carregaram nos ombros da casa de Obed-edom para Jerusalém. 1 Crônicas 15:15. Passado alguns instantes, a irmã bem-aventurada disse que nos era dada a orientação para retornarmos para o mundo físico. A porta de saída já estava aberta e o anjo guardião da porta já nos aguardava. E a carruagem dos céus com seus cavalos brancos estava do lado de fora à nossa espera. A irmã Fonte de Deus demorava a sair. Ela queria ficar um pouco mais, porém era chegada a hora. Então, a tomei pelas mãos e saímos. Entramos na carruagem e chegamos novamente ao apartamento da irmã bem-aventurada. Havia um tapete vermelho bordado em ouro, e o trono de Deus estava conosco no meio da sala da sua residência. Aleluias. Ezequiel 43, versículo 4, 6b e 7 diz: E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-se o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia.